Olá pessoal, essa é a quinta e última aula referente ao sistema digestório e nela nós vamos falar da anatomia do peritônio, uma aula bem importante, e do sistema porta-hepático. Espero que vocês aproveitem o material porque principalmente no finalzinho eu falo de alguns conceitos bem importantes que vocês vão levar para a vida toda. Bom, peritônio. Na verdade, aqui agora a gente já meio que acabou digestório, né? Mas eu preciso explicar para vocês o que é o peritônio, né? Embora faça muito mais sentido na anatomia topográfica. Mas vejam, o peritônio é uma membrana serosa que reveste a cavidade abdominal. Além de revestir a cavidade abdominal, ele reveste as vísceras abdominais, né? Não todas as vísceras, mas muitas vísceras sim. E isso eu falei para vocês lá no sistema respiratório que eu tinha pleura, né, parietal e visceral. Eu falei para vocês no sistema circulatório que eu tinha pericárdio seroso, né, lâmina parietal e visceral. Com o peritônio não é diferente. Então vejam, o peritônio, eu tenho aqui o peritônio parietal envolvendo a parede do abdômen, ó, lembrando que isso aqui é um corte sagital, né, mediano, a parede do abdômen, ó, anteriormente, certo? Então, eu tenho peritônio parietal formando a parede anterior e eu tenho peritônio parietal formando a parede posterior. Então, nessa parede posterior aqui é peritônio parietal, assim como aqui também. Só que essa lâmina de peritônio, ela vai, ó, se reflete e volta como peritônio visceral envolvendo as vísceras, ó, encapsulando o fígado, envolvendo aqui, ó, o estômago, esse aqui é o estômago, envolvendo aqui o colo transverso, envolvendo aqui, ó, o jejuno, o ilho, que é essa porção final. Então vejam, esse peritônio, podem acompanhar essa linhazinha, vocês vão ver que o peritônio está vindo, ó, dá a volta, vai lá, ó, dá a volta aqui, vai lá, ó, desce aqui embaixo, é o que a gente chama de peritônio visceral. Esse peritônio visceral, ele vai envolver as vísceras encapsulando algumas, como por exemplo o baço, como por exemplo o fígado, tá? E envolvendo inclusive o estômago, o intestino, e ele vai formar algumas preguinhas, tá? Que a gente vai chamar essas pregas de meso. Por exemplo, ó, essa dupla prega de peritônio que vem aqui, ó, peritônio vem, envolve o intestino, dá a volta, envolve outra alça de intestino, vem aqui, se prende de novo, envolve, dá a volta em outra alça, envolve. Isso aqui tudo, ó, em que vai prender a víscera, né, a alguma região, por exemplo, aqui na parede posterior do abdômen, a gente diz que isso aqui é um meso, uma dupla prega de peritônio que envolve a víscera e que entre as duas lâminas eu vou ter a passagem dos vasos, por exemplo. Ó. Essa aqui é a artéria mesentérica superior, ó, vindo e dando vários ramos que vão estar irrigando aqui jejuno e ilho, né? Então, ó, tenho veia passando aqui pelo meio, eu tenho vasos linfáticos passando aqui no meio, eu tenho nervo passando aqui no meio, eu tenho gordura passando aqui no meio, ou seja, entre as pregas do peritônio. Como esse meso, então isso é um meso, como esse meso é o meso do intestino delgado, e intestino delgado é entero, eu tenho o mesoentero, que preferiram chamar de mesentério. Então, o mesentério é o meso do entero. Outro exemplo para vocês, ó. Esse aqui é o colo transverso. Notem que o peritônio vem, ó, passa aqui, peritônio visceral, né? Dá a volta no colo transverso, né? Vem. Na verdade, ele vem mais aqui embaixo, porque daí tem um. Mas depois vamos considerar que ele vem, segue normal aqui, ó. Vem e dá a volta aqui. Essas duas preguinhas aqui, onde no meio delas eu tenho artéria, veia, nervo, né, linfáticos, gordura, eu vou chamar de meso do colo transverso. Então a gente chama de mesocolo transverso. Outra coisa aqui, ó, nessa região, tá, ó, vindo aqui, passando na região anterior do estômago, ó, se prendendo aqui na curvatura maior do estômago, voltando aqui, ó, a lâmina externa, e se prendendo no colo transverso, e depois eu tenho uma outra lâmina, uma lâmina interna, ó, que vem, dá a volta no estômago, desce aqui, volta como se fosse uma cortininha e se prende aqui no colo transverso, essa estrutura soltinha aqui, a parte superior fica presa na curvatura maior do estômago e no colo transverso e a parte inferior fica soltinha, é o que a gente chama de aumento maior. Esse aumento maior ou grande epíplon é essa estrutura que faz proteção, né, rico em células linfáticas, que produz o líquido peritoneal, assim como todo o peritônio que vai estar circulando na cavidade peritoneal,
que protege, né? Faz proteção mecânica se eu bater a parede anterior do meu abdômen, como eu tenho gordura ali e tal, ela absorve choque, né? Que não deixa as vísceras se aderirem à parede, porque está separando, é o que a gente chama de aumento maior. Existe também um aumento menor, e esse aumento menor ele vai ser subdividido em 2 ligamentos, que eu vou estar falando para vocês. Então vejam, tudo isso que eu estou apresentando para vocês aqui, né? O mesocolo transverso, o mesentério, o aumento maior, o aumento menor, tudo isso é formado por peritônio visceral. Professor, e o parietal? O parietal está localizado aqui, ó, nas paredes. Vale lembrar que o que está entre o peritônio visceral e o peritônio parietal está na cavidade peritoneal. Então, essa cavidade que eu vejo aqui é a cavidade peritoneal, onde nela eu vou ter circulando o líquido peritoneal. Outra coisa, esse peritônio também vai dividir a minha cavidade abdominal em regiões, mas isso a gente estuda lá na anatomia topográfica. Mas para vocês terem uma noção, ó, acima do mesocolo transverso, a gente tem um andar supramesocólico. Abaixo do mesocolo transverso, o andar inframesocólico. No andar supramesocólico, a gente ainda encontra uma bolsa aqui, uma região chamada de bolsa omental, né, onde tem ainda ali o forame de Winslow. Mas enfim, isso é detalhe, isso fica para a topográfica, mas pelo menos para vocês entenderem a importância, né? Esse peritônio, ele envolve, né, como eu falei, a cavidade peritoneal e as vísceras peritoneais. Vale lembrar que tem vísceras que não estão dentro da cavidade peritoneal, estão atrás, por exemplo. O rim não está dentro da cavidade. Os ureteres não estão dentro da cavidade. Olha aqui, olha o rim aqui, ó, e olha como tem peritônio na frente. Isso aqui é um corte transverso, né? A gente está vendo o fígado aqui, ó. Eu digo que o rim, por exemplo, ele é retro, ele está atrás do peritônio, então ele é retroperitoneal. Tanto que cirurgias renais são feitas por lombotomia e não por secção anterior, tá? E não por laparotomia, sim por lombotomia. Ó, peritônio, a cavidade abdominal aqui, né? Eu vejo o peritônio parietal, né? Essa aqui é a parede anterior, poderia falar aqui da parede posterior, que seria essa aqui, ó. Vejam, ó, o peritônio visceral aqui, né? Envolvendo as vísceras. E notem, ó, que existe aqui um espaço, né? Uma cavidade que a gente chama de cavidade peritoneal. Essa cavidade fica cheia não, né? Mas uma quantidade pequena de líquido. Se eu tiver um processo inflamatório e acumular muito líquido nessa cavidade peritoneal, eu chamo essa condição de ascite, o acúmulo de líquido na cavidade peritoneal. Ó, complementando, o mesentério, ó, é o meso do entero. Olha quantas artérias, veias nós vemos aqui, né? Foi cortada uma laminazinha para a gente ver, mas eu tenho a lâmina anterior e a posterior. Ó, o mesocolo transverso, né? Ou seja, o meso do colo transverso, ó, aqui, né? Ó, ficou só a raiz do mesentério, né? Porque o intestino delgado foi retirado, o grosso tá aqui, ó. O mesocolo transverso, o mesocolo sigmoide, porque o sigmoide também tem mesocolo. Tem estruturas que não possuem meso, por exemplo, o colo ascendente e o colo descendente, eles estão atrás, tá? Eles são posteriores. Ó, o apêndice também tem um meso, ó, que é o mesoapêndice. Tá? Ó, aquele aumento maior que eu falei para vocês que está fixado na curvatura maior do estômago e na curvatura menor. E no colo transverso que estaria aqui embaixo. Ó. Esse aqui é o aumento maior ou epíplon maior, tá? Grande epíplon ou grande aumento, tanto faz. E aqui eu apresento para vocês ó, o aumento menor. Esse aumento menor ele é subdividido em 2 porções. Ó, eu tenho aqui, ó, porque ele é aumento, mas ao mesmo tempo ele é ligamento, porque é peritônio. O peritônio forma os ligamentos, conforme eu falei para vocês, ligamento coronário, ligamento triangular, ligamento falciforme, aqueles do fígado, é tudo ligamento e é tudo peritônio. Então veja, o fígado foi levantado, a gente vê a vesícula, ó. Entre a curvatura maior do estômago e o fígado, eu tenho o ligamento hepatogástrico, que pertence ao aumento menor. E entre o fígado e o duodeno, eu tenho o ligamento hepatoduodenal. Esse ligamento hepatoduodenal ele é importante porque dentro dele a gente vai ter a passagem do chamado pedículo hepático. Eu tenho passando dentro desse ligamento hepatoduodenal a artéria hepática própria, o ducto colédoco e a veia porta. Já vou explicar isso um pouco melhor.
Bom, por que que esse pedículo hepático é importante? Porque vejam, ó, aumento menor, né? Ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal, e vejam, ó, dentro desse ligamento hepatoduodenal, esse aqui seria o hepatogástrico, ó, dentro do hepatoduodenal eu vejo, ó, eu encontro a veia porta, ó, a artéria hepática própria e o ducto colédoco. Por que que essa informação é importante? Se o paciente tiver com uma lesão hepática, né, sofreu, por exemplo, um trauma, está com o fígado sangrando, para o cirurgião conseguir operar e conseguir controlar o ligamento, ele pode clampear aqui, ó, né, bloquear o ligamento hepatoduodenal, né, o pedículo hepático. Quando ele bloqueia esse ligamento, porque dentro do ligamento está, né, dentro do peritônio estão essas três estruturas, ele bloqueia o colédoco. Nesse momento o colédoco não tinha interesse, mas ele já bloqueia, mas ele bloqueia a veia porta e a artéria hepática própria. Eu falei para vocês que 75% do sangue, né, tem autores que botam 70, tem autores que botam 80, mas em torno de 75% do sangue entra no fígado através da veia hepática, da veia porta, e 25% através da artéria hepática própria. Vejam, ó, se eu bloqueio aqui, eu tenho como controlar o sangramento para poder operar e depois liberar novamente, né? Então, existe até um nome para essa manobra, chamada de manobra de Pringle, quando coloca-se o dedo ali no forame de Winslow, no forame mental aqui atrás, e bloqueia, né, clampeia esse pedículo hepático aqui no ligamento hepatoduodenal. Então, estou mostrando para vocês mais, para vocês entenderem a aplicação, né, a aplicabilidade disso aqui. Ó, a veia porta, a artéria hepática própria e o ducto colédoco ali. Sistema porta-hepático. Bom, o sistema porta-hepático, como eu já tinha apresentado para vocês anteriormente, né, é um sistema. Né, por que que é um sistema porta? Porque o sangue que veio aqui das artérias, né, que estavam irrigando aqui o intestino, passou pelos capilares, que passou pelas vênulas, que passou pelas veias, que ao invés de ir direto para o coração, desembocou em outras vênulas lá dentro, que desembocaram em outros capilares. Então, por isso que é um sistema porta. E é segundo os capilares, os primeiros capilares estão aqui, os segundos capilares estão dentro do fígado, por isso que a gente diz que é o sistema porta hepático, né? Porque está dentro do fígado. Bom, eu tenho aqui a formação de várias veias que vão desembocar na veia mesentérica superior, né? Na veia mesentérica inferior, a veia mesentérica inferior desemboca na veia esplênica, a veia esplênica se une com a veia mesentérica superior e forma a veia porta. A veia porta desemboca no fígado. Lá no interior do fígado, o sangue é metabolizado, como nós vemos aqui a veia porta desembocando no fígado, passa lá pelos capilares, os sinusoides, e depois disso tudo desemboca em 2 ou 3 veias hepáticas. Quando o sangue entra nessas veias hepáticas, só para finalizar, quando esse sangue entra aqui nessa veia porta, né, passa pelos sinusoides e chega aqui nas veias hepáticas, que como eu falei podem ser 2 ou 3, ele cai na cava inferior. Da cava inferior ele vai ser direcionado para o átrio direito e consequentemente o sangue vai, né, circular do átrio direito, ventrículo direito, enfim, né, tudo que a gente viu no sistema circulatório. Então vejam, primeiro de tudo, o sangue que veio, ó, do estômago, do duodeno, do jejunum e do ilho, do seco, do colo ascendente, do transverso, do descendente, do sigmoide e da porção superior do reto. Além disso, ó, que veio também do baço e do pâncreas, ele vai ser direcionado primeiramente para o fígado, né, um sangue rico em nutrientes, rico em toxinas também, né, porque depende do que a gente ingeriu, né, imagina, né, você está bebendo, por exemplo, uma bebida alcoólica, então está rico em álcool e tudo mais, né? Possivelmente com bactérias, né, que conseguiram vencer as nossas as nossas proteções aqui, chega no fígado, é metabolizado e só depois disso ele vai ser direcionado aqui para a veia cava inferior. Vale lembrar que se eu tiver um aumento de pressão nessa veia porta, por exemplo, numa cirrose hepática, né, o fígado está fibrosado, o sangue não consegue circular como deveria chegar aqui, a pressão aumenta na veia porta e esse aumento da pressão hidrostática faz com que o líquido comece a extravasar. O paciente começa então a ter um acúmulo de líquido na cavidade abdominal, ascite. Além disso, por essa fibrose hepática, por essa cirrose, né, o fígado não funciona como deveria, ele não produz a quantidade de albumina que a gente precisa para ter circulando no sangue. E aí a pressão coloidosmótica ou oncótica no sangue também cai. Eu expliquei, isso é bem fisiologia, mas expliquei um pouquinho lá em sistema linfático. Então, ó, eu tenho aqui na veia porta um aumento da pressão hidrostática que facilita com que o líquido saia
né? Porque o sangue não está conseguindo passar pela porta e chegar no fígado, passar pelo fígado, né? Chegar na cava inferior. E eu tenho uma diminuição da pressão oncótica, que é aquela que segura o líquido dentro do vaso sanguíneo, e aí o sangue extravasa mais ainda. É por isso que a gente vê em cirrótico um acúmulo, né, um volume muito grande de líquido no abdômen, de líquido seroso, né, uma ascite, em que se faz muitas vezes a paracentese, a extração, né, a drenagem desse excesso de líquido, e muitas vezes tem que ser feito de novo, de novo, de novo, por essas condições que eu expliquei para vocês, mas tem tudo a ver com essa anatomia que a gente viu aqui. Por fim, só para finalizar, algo que é bem interessante, quando essa pressão aumenta também, o sangue tenta sair por algum caminho. Ele tenta vir aqui, ó, pela veia gástrica esquerda, chegar aqui nas esofágicas inferiores, ó, porque essas esofágicas inferiores se comunicam com essas esofágicas superiores que drenam lá para o sistema ásigo. Então, e o sistema ásigo desemboca na cava superior, né? Então, veja, se o sangue não está conseguindo chegar na cava inferior por aqui, ele tenta um outro caminho para chegar lá na cava superior. Mas isso faz com que ao redor do esôfago, essas veias esofágicas, elas dilatem, elas fiquem varicosas. É uma condição conhecida como varizes de esôfago, muitas vezes por hipertensão porta. E a qualquer momento uma veia dessa pode romper e o paciente vai ter uma hemorragia digestiva alta. Então, só para correlacionar para vocês a cirrose hepática, né, com a hipertensão porta e por que isso pode ou não causar varizes de esôfago, né, de esôfago incluindo aí, né, isso pode evoluir para uma hemorragia digestiva alta. Encerramos assim então a última aula desse sistema e nos vemos no próximo. Um grande abraço.